dia, irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe todos aqueles que se encontram aqui nesta reunião de domingo pela manhã. Quanto tempo ficamos em casa sem poder ter o nosso culto presencial. E agora já estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Esse louvor que nós vamos cantar, nesse tempo de pandemia e isolamento social, e que nós estivemos em casa, eu cheguei a gravar também em casa e coloquei no YouTube para alguns irmãos assistirem, porque ele reafirma a nossa fé, que o nosso Deus é grande e que nada foge ao seu propósito. Ele continua ainda sendo o Deus Todo-Poderoso, ele não diminuiu a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós, às vezes, não conseguimos ver o quanto Deus está agindo em nossas vidas, no meio de uma situação tão grave como essa no mundo. Mas nós sabemos que Deus está conosco, Ele é grande, Ele é poderoso. Então nós vamos cantar que Ele é Deus grande. Vamos nos colocar de pé. Quão grande é o meu Deus. Você pode adorar o Senhor da sua maneira. Se você quiser levantar as suas mãos, assim como a jovem está ali no slide com a mão levantada, né, adorando a Deus, você pode fazê-lo também. Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus
colocamos aí para dar seguimento ao louvor que é conhecido, é música sacra. Vamos misturar música sacra também, para ficar mais lindo ainda. Vamos cantar Quão Grande é o Meu Deus e depois Então Minha Alma. Vamos fazer isso? Quão grande Então
maneira nenhuma. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que em infinito amor guia, dirige e sustenta todas as coisas criadas. E nós estamos debaixo da Tua direção, meu Pai. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelas curas. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor faz na face desta terra. Nós te adoramos e também queremos dizer que o Senhor é lindo. E o nome do Teu Filho é lindo. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E este é o próximo louvor. Ó, quão lindo este nome é. Se o irmão Luiz, por favor, pudesse desligar esse ar-condicionado que está fazendo a folha voar. Tá? Obrigado. Lá no início de tudo, Deus disse: haja e ouve, porque a palavra saiu da boca do próprio Deus. E a palavra que estava saindo ali naquele momento é a palavra que nós conhecemos lá em João capítulo 1. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No início era a palavra, e a palavra de Deus está conosco até hoje. Jesus, nome lindo, glorioso, de poder. Pode aumentar o violão, por favor? Isso. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é. Esse nome é maior que
está acima de todo nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, que Deus os abençoe. Irmãos, uma alegria, bom dia, uma alegria muito grande para mim poder retornar, né, à casa do Senhor. Olha, está até fazendo bagunça. E ter esse momento de comunhão com os irmãos, uma alegria grande para mim. Quero saudar os irmãos, né, que não puderam estar conosco. Os irmãos podem fazer inscrição para estarem conosco presencialmente. Há um número reduzido, então vocês precisam fazer com antecedência. E eu quero fazer uma solicitação aos irmãos, a quem faz a inscrição e não, por algum motivo, não pode vir, né? Às vezes acontece emergência. A Cláudia, por exemplo, estava inscrita e não pôde vir hoje, porque aconteceu uma emergência lá na família do esposo dela. Enfim, mas aí vocês se comunicam, né? Se a emergência não for muito em cima, comunicam para podermos ceder lugar para outros. Também alguns irmãos têm me procurado, têm entrado em contato conosco, alguns irmãos do grupo de risco, principalmente os mais idosos, perguntando se está proibido a vinda. Não está proibida a vinda de ninguém, né? A única restrição que estamos fazendo é com as crianças, porque eles não têm limite, né? Crianças assim mesmo, crianças assim tipo Maria, né? Que não tem limite, não tem, todo espaço é espaço dela. Mas comportadinha assim, igual os filhos do pastor Wellington, né? Podem vir tranquilamente, né? E a propósito, deixa-me dizer que estamos combinando com a ministra do culto infantil, a irmã Esther, para agora no mês de outubro termos um presencial com as crianças. Então, os papais virão, vão ficar aí por fora, e só as crianças aqui dentro, né? Para ter o culto delas do jeito que elas gostam, matar a saudade. Então, elas poderão se abraçar, se beijar e tal, mas elas, né? Somente elas. Então, uma alegria muito grande. O nosso culto está sendo transmitido, nós queremos saudar os irmãos da igreja que estão recebendo a nossa transmissão e também irmãos de longe. Nós temos uma congregação em Berlim, né? Pastor Demétrio, o irmão, pastor, eu estou até promovendo ele a pastor. O irmão Demétrio está lá, né, com uma congregação, cerca de 30 pessoas que estão acompanhando os nossos cultos, os nossos estudos, a nossa EBD. Né? Então, os irmãos orem, né, são pessoas, alguns não crentes, alguns se convertendo agora, temos até um muçulmano, né, no grupo. Então, os irmãos estejam orando. Também irmãos do Paraguai, irmãos que acompanharam o pastor Jordanias nas cruzadas por muitos anos, têm feito, né, do horário do nosso culto, o horário do culto deles. Têm acompanhado, com a diferença do fuso horário, mas têm acompanhado. Quero saudar também os irmãos lá do sul da Argentina, pastor doutor Moisés Risso, que tem sido frequente no acompanhamento dos nossos cultos. A todos o nosso abraço querido, fraterno, e a nossa saudade, né? Queremos e esperamos, quem sabe, rever esses irmãos num futuro próximo. Irmãos, vamos ficar de pé, quero fazer a saudação, a leitura do texto. Estaremos cantando os hinos 8, 7 e o 9, estrofes pequenas. Bom é nos reunirmos para adorarmos ao Senhor. Seja o Senhor gracioso para conosco e faça resplandecer o brilho da sua glória sobre nós nesta manhã de culto e adoração. Louvemos ao Senhor, cantemos alegremente em adoração àquele que é o nosso Salvador. A Deus supremo, benfeitor, vós hoje, homens, dai louvor. A Deus, o Filho, a Deus, o Pai, a Deus
Espírito, glória dá. Amém? Amém? Eu vou autorizar pela fé os irmãos tirarem a máscara, aqueles que se acharem seguros. Né? Eu quero ouvir a voz dos irmãos. Abaixa um pouquinho. Vamos cantar o outro, mas vamos cantar colocando para fora nossa alegria. Adeus. É o 7. Adeus é o 7. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Bom dia, igreja, imensa alegria estar aqui. A quem está nos acompanhando no nosso canal, seja visitante entre nós, você que possa não saber que são missões nacionais entrando pela primeira vez, esse é o momento que estamos separando dentro do mês de setembro, valorizando missões em nosso país, né? Graças a Deus, a nossa denominação como Igreja Batista tem assim levantado para isso. E eu gostaria da atenção de você, na medida do alcance da sua visão, ao nosso vídeo. Cezão, por favor, põe aí o vídeo para nós, vermos o que está acontecendo na cidade de Varginha, no interior de Minas Gerais. Estejam atentos às imagens, às palavras ali.
Se você conseguiu prestar atenção aí nas letras, né? Acontecendo PGMs, pequenos grupos multiplicadores, batismos, capacitação profissional, ações dentro da pandemia, alvos como plantações de igrejas, como a Casa Programa Viver, né? O alvo geral de missões, envolvendo as finanças, 18 milhões, e nossa igreja local, 10 mil reais. Né? Isso é pouco em relação ao que nós podemos fazer, na verdade. O quanto é maravilhoso ver o que está acontecendo com os missionários Luzinaldo Tomás e Graça Tomás. A igreja tem repartido finanças para o interior de Minas Gerais, em Varginha, e aqui eu tenho uma carta. Eu confesso que ao ler essa carta, eu pude ter lágrimas nos meus olhos, né? Pelo carinho, pelo amor de expressão que o Senhor tem feito nessa cidade, no interior de Minas Gerais. E dessa forma eu quero ler essa carta. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Meus amados irmãos, o tema da campanha, porque Ele nos amou, chama para uma necessidade de amar o próximo de uma forma intencional e generosa. O Brasil que sonhamos precisa receber de cada um de nós o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Estamos felizes em escrever para os irmãos e compartilhar o que Deus tem feito no projeto de plantação de igreja na cidade de Varginha, Minas Gerais. Em especial nos bairros Pinheiros, Altos Pinheiros, Cossé, PAC está abreviado Rinaldes, Bela Vista e Boa Vista. Estamos diante de dias incertos, mas sabemos que Deus está conosco, nos livrando dos malefícios das enfermidades. Este período de pandemia é desafiador, mas as oportunidades foram maiores para o avanço da obra. Estamos nos preparando para novos batismos e novos PGMs. Estamos desenvolvendo a escola bíblica discipuladora e a igreja está nascendo pelo PGM protótipo. Hoje vemos 6 PGMs funcionando nos lares e agora pelas redes sociais. Há 4 anos estamos com a implementação da visão da igreja multiplicadora no cenário de Minas Gerais. Diante do contexto assustador de depressão, suicídio, e as drogas, enfrentamos dificuldades para evangelização. No entanto, mesmo com a pandemia, as atividades com o programa Viver nas redes sociais da escola não pararam. Visitamos as famílias em suas casas com entrega de mais de 100 cestas básicas e apoio emocional e espiritual. Nosso trabalho vai além do projeto social. Ou seja, criamos pontes entre família em situação de risco, como também o acolhimento. O Evangelho transforma e, por meio dele, todas as situações são vencidas. Atualmente, ampliamos o projeto esportivo, incluindo aula de reforço escolar e curso de informática. Priorizamos o princípio da evangelização discipuladora e a formação de líderes. Alvos até 2021. Funcionar como uma casa viver para atender as crianças e adolescentes. Louvamos a Deus pelos irmãos e a PIG Freguesia que estão investindo sua vida para ganhar outras vidas para Jesus em campo missionário. Pedimos aos irmãos, a obra não pode parar, seja porta-voz desse projeto. Ame, ore, multiplique e reparta, o que a nossa campanha está destacando. Também entre os irmãos em carta missionária. O Senhor Jesus é o Senhor da seara. Deus abençoe sua vida e familiares de seus missionários, plantadores de igrejas, Varginha, Minas Gerais, Luzinaldo Tomás e Graça Tomás. Lembremos desses irmãos, lembremos dessa cidade, o que tem sido feito de modo maravilhoso. Amém? Eu quero convidar a igreja a declarar o nosso tema. Na semana passada falei porque ele vive, né? Eu tenho me envolvido demasiadamente, né? Com alegria no coração. A memória falha, como falhou a minha, pode falhar dos irmãos, mas que possamos nos esforçar, lembrar
Porque Ele me amou. E assim quero convidar todos que repitam comigo o nosso tema. Porque Ele me amou. E temos ainda a nossa divisa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como está em 1 João 4,19. Oremos, intercedamos, nos envolvamos em missões, não somente no mês de setembro, mas por toda a nossa vida. E lembrando aqui daquilo que a nossa missionária Ângela tem apresentado, as máscaras, né, como esta aqui, e o saquinho missionário, como este aqui também. No final do culto, se você desejar estar adquirindo, saber maiores informações, procure a irmã Ângela ao final do culto. Vamos louvar a Deus de pé, o hino oficial, porque Ele me amou, com todo entusiasmo, com toda vontade. Né? Não é só missionário, aquele que está em campo missionário titulado, mas todos nós, discípulos de Cristo, somos missionários. E que você possa fazer missão em todo o tempo. Pode aumentar um pouco esse violão, irmão? Som. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, que ao perdido vida atrás. Da escravidão me libertou, dos meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e eu sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que a minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para dançar, sim, vou orar pela minha nação. Vou seguir, eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para dançar, sim, vou orar pela minha nação. Vou seguir, e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que eu sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que a minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar
Queria apenas destacar, irmãos, que a irmã Graça, a missionária que escreveu a carta, e o Luzinaldo são membros de nossa igreja, são missionários da Junta de Missões Nacionais, membros de nossa igreja, que estão lá em Varginha. Estão fazendo um excelente trabalho. Todo esse movimento que ela descreveu, inclusive distribuindo 100 cestas básicas, a Graça começou do nada. Varginha é uma cidade do sul de Minas, tem igrejas lá, já fizemos trabalho naquela região, trabalho de evangelismo, mas a Graça começou do nada, né? A partir de uma bola que caiu no quintal dela, né? Ela saiu com o esposo para jogar bola com as crianças na rua e dali começou. Então, foi desenvolvendo o trabalho. Esse foi o primeiro contato deles ali no sul de Minas. Antes de iniciar a pandemia, nós estávamos em contato com ela e há um projeto em nosso coração, né, de abrir lá, sobre a administração dela, uma agência radical no sul de Minas, né, preparação de missionários radicais da junta ali naquela região. Estava ainda embrionário, nós estávamos fazendo contato, porque precisa de propriedade, e aí veio a pandemia e a coisa atrapalhou. Mas os irmãos estejam orando, né, por esse projeto, de certa forma, tem a ver com a nossa igreja, né? Tem a ver com a nossa igreja. Os irmãos estejam orando por tudo isso que está sendo planejado. Irmãos, vamos ao momento do ofertório. Vamos cantar o hino, não vou fazer a leitura para ganhar tempo, quero dar tempo ao pastor Wellington. Mas os irmãos que têm seus dízimos, suas ofertas, poderão vir à frente enquanto é tocado e cantamos o hino do nosso ofertório. Lembrando os irmãos que nós estamos fazendo estudo na quarta-feira, as nossas abordagens doutrinárias nos cultos de quarta-feira. Na quarta-feira passada e na próxima quarta-feira nós estamos falando sobre o dízimo da igreja. E na próxima quarta-feira, por quê? Eu sou dizimista na minha igreja, é a abordagem da próxima quarta-feira. Então, os irmãos estejam atentos, podem assistir, podem ouvir que o pastor não está falando mal, não estou brigando, não. Estou mostrando biblicamente, né, por que somos dizimistas, por que devemos ser dizimistas e o que é dízimo. Muita gente não sabe o que é o dízimo. Vamos, então, a esse momento. Pastor Rodrigo, vem à frente, por favor, para estar orando logo após. Ao Senhor Jesus eu vou ofertar, para a causa santa abençoar, pois do meu sustento vou dizimar, e tudo ao Senhor eu quero entregar. Da minha igreja vou dizimar, com o Senhor eu quero cooperar, com a minha vou ajudar o reino de Deus solidificar. Com muita alegria no coração, minha oferta entrego em adoração ao Senhor Jesus que me resgatou e a minha vida abençoou. A minha igreja com o Senhor eu quero cooperar, com a minha oferta eu vou ajudar o reino de Deus solidifica. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a essa pandemia, Pai. Queremos te louvar, ó Deus, porque apesar de toda dificuldade, aqui estamos, ó Deus, felizes, te adorando nesse culto, Pai. Queremos, Deus, te agradecer por esse momento de ofertas e dízimos, Pai, porque sabemos que o que foi depositado aqui foi feito de coração, Pai.
Eu peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o teu povo, ó Deus, aqueles que nesse momento se entristeceram por não poder contribuir, Pai. Eu peço, ó Pai, que o Senhor venha fazer um milagre, Deus, na vida do teu povo, financeiramente, Deus. Peço, Deus, que o Senhor venha abrir, ó Deus, portas de emprego, talvez impossíveis nesse momento, mas para o Senhor nada é impossível, Deus. Eu peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o teu povo com emprego, ó Deus, com trabalho, que o Senhor venha abrir essas portas, Deus. Te agradecemos porque, apesar de tudo, sabemos que um justo jamais mendigará o pão, porque é a tua palavra que nos garante isso, Deus. Toma esse culto em tuas mãos e faça a tua vontade se cumprir aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, pode sentar. Irmãos, no ano passado, nós iniciamos o mês de setembro, fizemos um destaque bem acentuado, né, para o Setembro Amarelo. Né? Não sabíamos, mas nós estávamos prevenindo, né, o que estava por vir. Porque esse período de pandemia, de isolamento, tem causado muitos transtornos a muitas pessoas, né, na área emocional. Este ano, portanto, deveríamos dar mais ênfase, mas por causa exatamente da pandemia, nós não podemos fazer aquilo que estávamos sonhando fazer. Vamos, muito provavelmente, fazer no ano que vem. Mas, de qualquer forma, não deixamos passar desapercebido. O pastor Wellington, eu vou convidá-lo, membro de nossa igreja, ele com a Paulinha e a turminha, né, os pequenininhos lá, estão lá atrás quietinhos, são membros de nossa igreja, nós temos a alegria de tê-los conosco. Ele é psicólogo, atende aqui no nosso bairro e é também do Corpo de Bombeiros, o responsável pela área de risco, né? Se aparecer algum suicida aí querendo fazer bobagem, ele é que é convocado na emergência para ser um interlocutor, aquele que vai conversar com a pessoa e tirar da mente da pessoa o desejo de pôr fim na vida. Nós temos o prazer de ouvi-lo hoje. Ele vai ler o texto, eu vou ler um hino, cantar um hino de acordo, aí depois você traz a mensagem. A propósito, ele estará, a partir de amanhã, né, os devocionais da igreja online serão palavras do pastor Wellington. Ele estará com pequenos aconselhamentos, pequenas orientações. Nessa manhã nós vamos falar sobre o seguinte tema: o túnel da depressão. Antes do pastor cantar, né? Quero apenas introduzir dizendo que o psiquiatra Antônio Maspoli, escrevendo sobre depressão, ele disse metaforicamente que a depressão é um túnel do qual parece impossível sair, um abismo cinzento que engole a vontade de viver, o vazio, a angústia que aperta a garganta, uma solidão sem fim. Nós vamos falar em cima do Salmo, análise no Salmo 42, para falar sobre isso, então. O Salmo diz assim, Salmo de número 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentar diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Lembro-me das coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa.
Porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus aonde está? Porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando estou muito assustado e o coração está sem calma, uma palavra de Cristo enche de paz a minha alma. Levante a vida aos horrores, grande tristezas e dor, só em Jesus confiando, has de vencer o pavor. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz, dá-me perdão, que prazer, gozo perfeito me traz. Não temerás a maldade, mesmo no vale da morte. É Deus Todo-Poderoso que determina a tua sorte. Ele fez tudo, é bondoso para salvar-te, pois diz: segue-me constantemente, porque serás feliz. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz, dá-me perdão, que prazer, gozo perfeito me traz. Quando alto mar se revolta, quer dominar tua lida, lembra-te neste tumulto
dor de quem te deu sua vida. Ele oferece de graça pleno perdão pelo amor, seu respeitável indulto traz livramento da dor. Uma palavra de Cristo enche a minha alma de paz. Dá-me perdão, que prazer, gozo perfeito me traz. Como falei, Antônio Maspoli, ele comparou a depressão como entrar num túnel escuro. É interessante observar que como as pessoas reagem de maneira diferente, às vezes, quando de repente entram no túnel, quando estão numa viagem, seja de trem, de ônibus, ou até mesmo de carro. Algumas são levadas a fechar os olhos, outras ficam estáticas, pálidas, têm medo. Crianças às vezes gritam ou riem diante de situação. Aqueles também mais próximos aproveitam o escurinho do túnel e se abraçam um pouco mais, os namorados. Mas o que eu quero dizer é que diante de um túnel, cada pessoa pode ter uma reação diferente. E é com essa imagem que eu quero, de entrar num túnel escuro, que eu quero dizer que no mundo, entendam isso, não há no mundo alguém que fique indiferente, enfrentando as dificuldades da vida. Não há no mundo alguém que enfrente dificuldades de maneira indiferente ou impassível, sem que tenha alguma reação. Por mais experientes, por mais controlados que nós sejamos, sempre vamos esboçar alguma reação diante de situações adversas e inesperadas da vida. Acontecerá com todos nós. Então, há pessoas que passam por perdas, que passam por traumas, por tristezas, e têm reações diferentes. Algumas passam a dormir demais, outras perdem o sono. Algumas perdem o apetite, outras são capazes de levantar à noite e comer compulsivamente, diante de alguma mudança que a sua vida pode acontecer na sua vida. E aí que a gente entenda porque algumas pessoas conseguem reagir a adversidades, a traumas, e outras entram em depressão, por exemplo. Chegando, algumas vezes, até mesmo pensar em suicídio. Neste salmo, nós vamos perceber exatamente como uma pessoa reage a um estado de depressão. E a primeira grande reflexão que eu quero trazer ainda na minha introdução é que depressão não é falta de fé, não é falta de Deus, como muitas vezes algumas pessoas pensam. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, levita da casa do Senhor. Mas nós podemos olhar para a Bíblia e ver que temos também um outro grande compositor de salmos, como Davi, que também teve depressão. Além de outros grandes vultos da Bíblia, Elias, Jeremias, tantos outros, homens de fé, pessoas com relação muito próximas a Deus,
num certo momento de suas vidas, entraram como se num túnel, entrando por um momento de apatia e de tristeza profunda. Queridos, quero deixar bem claro isso. Depressão é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente da sua fé, da sua religião e do seu credo. O salmista faz uma pergunta nesse texto, por algumas vezes, ele vai dizer: por que está abatida, ó minha alma? Eu acho essa definição perfeita, eu diria que é a definição bíblica para o que é depressão. Depressão é o abatimento da alma. Não é desânimo, não é ficar desanimado. Uma pessoa pode estar desanimada com o seu trabalho, desanimada até, enfim, com o seu casamento, que é um desastre, desanimada com os seus estudos, e pode estar empolgada com outras coisas. Então, depressão não é um desânimo. A definição bíblica é muito boa. Depressão é o abatimento da alma, é a entrega total dos pontos. A depressão é quando a pessoa não tem ânimo para coisa alguma, está desanimada em todas as áreas da sua vida. Não tem vontade de se envolver em uma atividade, seja ela qual for, não quer comer, não tem sono ou tem sono em excesso. Um abatimento físico, um abatimento mental. A pessoa fica apática, literalmente. É a entrega dos pontos. E não raro, quando é muito aguda, a vontade é de morrer. Quando aconteceu com Elias, por exemplo, pedindo a morte. Aqui nesse texto, o salmista, ele diz assim de maneira poética: quando irei e me apresentarei diante da tua face, ó Deus? Ou seja, Senhor, quando irei? Ele não perdia a fé, mas não tinha mais vontade de viver. Queridos, é algo tão forte, porque uma das coisas mais importantes que nós temos, que o ser humano, que o homem tem, uma das coisas mais fortes que o homem tem é o instinto de sobrevivência. Nós fazemos e lutamos por muitas coisas exatamente pelo instinto de sobrevivência que nós temos. E na depressão o homem perde exatamente isso, esse instinto, essa reação, o instinto de sobrevivência. Mas por que isso acontece? Como pessoas de fé, como um salmista, como pessoas de fé como Elias, como Jeremias, como Davi, podem ter uma reação como essa. Amados, essa reação é perfeitamente compreensível. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de gente, de seres humanos, nós estamos falando de pessoas. Davi, por exemplo, era um guerreiro, mas era um homem muito emotivo, sensível, um ser humano como eu, como pastor, como qualquer um de nós. E nós precisamos aprender a olhar sobre isso. Então ele sofria com as suas perseguições, sofria com a sua família. E nós percebemos esse sofrimento em inúmeros salmos. O que aquele homem estava passando? Aqui o salmista chega a dizer que a comida era as suas lágrimas. Não tinha vontade de se alimentar. E chorava dia e noite. Ele não conseguia comer, não conseguia dormir diante do seu sofrimento. Por quê? Por que acontecia isso? Porque ele é gente como nós somos. Tá? Na sua depressão aqui, parecia até produzir uma dor física. Se vocês olharem na Bíblia, no verso 10, vai estar dizendo que os meus ossos se esmigalham. Havia uma somatização. Aquela dor não era apenas emocional, mas doía no próprio corpo dele, nos ossos dele.
as ofensas, as perseguições, às vezes que nós sofremos. Muita gente acha que é só trabalhar bem a cabeça e a gente resolve isso na nossa cabeça, mas há momentos que há uma migração de toda essa dor e dói no próprio corpo. Não é porque a pessoa quer, é porque a pessoa sente como qualquer pessoa sente. Então, nós vemos no texto que se tratava de um homem de Deus, porque nós vemos aqui que o sentimento dele se alternava e às vezes se digladiavam no interior. Parecia até contraditório, porque nós temos aqui uma mistura de alegria, de tristeza, de medo, fé, dúvida, devoção, porque ele dizia que a alma dele que doía, que sofria, esperava em Deus. Ele não perdeu a fé, mas não conseguia reagir, estava sofrendo porque tinha depressão. E nós precisamos olhar de uma maneira muito séria para isso. Reparem que em alguns momentos ele dizia que estava sequioso, suspirante por Deus como uma corça, anseia pelas águas. Ele dizia isso nos versos primeiros. E depois, no verso 9, por exemplo, ele vai ter a sensação que Deus havia esquecido dele. Por que te esqueceste de mim? Era a palavra dele. E esse é o primeiro ponto da nossa análise que eu quero compartilhar nesta manhã com a igreja. Primeiro ponto, gostaria que você gravasse isso, é que o túnel da depressão pode ser atravessado por qualquer pessoa. Grave isso. O túnel da depressão pode ser atravessado por qualquer pessoa. Como eu falei, ele era um levita. Se você olhar o verso 4 com atenção, você vai ver que ele dirigia o culto. Ele conduzia o povo. Ele era o responsável por trazer alegria, por liderar talvez ali, e talvez por enxugar e por curar a tristeza de muita gente. Até que chegou um momento que ele precisava que as tristezas dele fossem curadas. Ele precisava de consolo, ele precisava de compreensão. Isso mostra, como eu tenho falado já desde o início, que nós não somos os únicos que sofrem com as dificuldades que nos assaltam. Na nossa caminhada, a qualquer momento, eu e você, meu irmão, nós podemos ter diante de nós um túnel de tristeza, um túnel de dor. Quando eu olho para palavras assim, eu confesso que eu me sinto até confortável em saber que em algumas das minhas reações são semelhantes a homens como Davi, por exemplo. Um homem segundo o coração de Deus, mas que reagia ao sofrimento. Então, por que eu não posso sofrer? Por que eu tenho que me calar e me fechar e não compartilhar que estou passando por um momento de dificuldade, de fraqueza? Porque é esse fechamento, esse trancamento que faz com que muita gente pense em tirar a própria vida. Aí eu pergunto para você, diante de um momento difícil, como você reage? Você se fecha ou você se abre? Você pede ajuda ou você acha que vai resolver tudo sozinho? Você é humano. Então, acuse a dor. Quais são os efeitos das suas emoções no seu corpo? Passe a perceber isso. Eu tenho dores de cabeça, eu tenho dores musculares, eu tenho dores no estômago. Alguma coisa está acontecendo emocionalmente com você. Se você tem tudo isso e não é diagnosticado como uma doença física, pode ser que ansiedade, depressão, alguma perturbação, algum momento difícil possa estar causando isso na sua vida.
Queridos, entenda uma coisa, todos podemos sentir essas coisas. E a razão pela qual podemos agir, podemos sentir, é muito simples. Eu quero que isso fique claro hoje, aqui nesta manhã. A razão é porque nós somos feitos de carne e osso. E essa é a razão pela qual muitos homens de fé, mesmo sendo grandes instrumentos nas mãos de Deus, viveram momentos de angústia e sofrimento, reagindo assim às suas crises. Por que eu estou dizendo isso? Porque me preocupa muito, muito, hoje o fato de muitos cristãos, tidos como piedosos, apresentarem uma noção distorcida do que é a vida cristã, a fé cristã, principalmente no que diz respeito a sofrimentos e reações normais de seres humanos. Eu fico olhando, não são humanos. Não são humanos. Essa talvez seja até a razão, pastor Jonanias, de nos últimos anos sermos surpreendidos com tantos suicídios entre cristãos e até mesmo pastores, como nós temos acompanhado. Há igrejas que se esquecem que seus pastores são gente, são humanos, são pessoas normais, que têm suas famílias, que têm suas necessidades, que têm seus sonhos. Há igrejas que esquecem isso. Uma vez, pastor, uma irmã me encontrou no mercado, né? Eu lá fazendo compras, e ela olhou, arregalou os olhos, né? Está contente em me ver. E ela disse, pastor, que testemunho. E isso não era porque eu estava me comportando bem no mercado, é porque eu estava no mercado, né? Falei, gente, pastor vai ao mercado. Né? Acontece muito comigo. Eu sempre ouço essas coisas, pastor, você vai à praia, você joga bola. Já joguei melhor, né? Hoje em dia, engano, né? Mas as pessoas ficam assustadas quando a gente tem uma atitude normal. Eu me lembro que uma vez num acampamento de crianças, né, Paula, de juniores, né? Uma criancinha lá, um junior lá, na hora de dormir, eu botei um short para dormir e ela me viu lá, pastor, você usa short! Acho que ela achava que eu dormia de terno, irmão. A gente está rindo, mas tem gente que acha que o pastor dorme de terno. Liga a qualquer hora e acha que ele é o pastor. E tem que saltar da cama já pronto, né? Para atender aquela necessidade. Isso pesa. Isso vai levando ao esgotamento. Então, há irmãos que esquecem que somos humanos. E há pastores que também acreditam que são super-homens. Que querem abraçar tudo, até não suportarem mais. E é por essas razões, por não admitirem os seus limites, por não reconhecerem os seus limites, chegam ao esgotamento, chegando a uma questão como essa. Queridos, gravem uma coisa, Deus nunca esquece que somos humanos, amém? Nós que esquecemos disso. A gente que esquece, mas Deus, Ele sempre tratou a gente, sempre colocou a gente no nosso devido lugar. Pecadores, necessitados da graça dEle o tempo todo. E não importa quem seja você, não importa qual seja a sua posição fora da igreja ou dentro da igreja. Você tem que, hoje, passar a olhar para você, passar a olhar para o seu irmão como uma pessoa normal. Porque é assim que Deus olha para a gente. Nunca esqueçamos, né, que Deus, até certo ponto, nos dá o direito de reagir diante de qualquer situação. Se está doendo, está doendo. Tá? O túnel do sofrimento, o túnel da dor, o túnel da depressão pode aparecer para todos. Essa
é a primeira lição. Mas há uma segunda lição. E a segunda lição diz o seguinte: nem tudo está perdido quando entramos no túnel da depressão. Amém? Nem tudo está perdido quando nós passamos por um sofrimento. Nem tudo está perdido quando nós temos tristeza. Por isso que é necessário admitir que temos. Essa é outra verdade que fica muito clara na análise desse salmo tão dramático. E essa é a verdade ao passarmos por túneis medonhos. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, pode transformar esse momento difícil em bênçãos para a minha vida e até mesmo para a vida de outras pessoas. Só que quando a gente entra, a gente não percebe isso. Quando a gente entra num túnel, tudo que a gente percebe é que ele é escuro. Chegamos até a imaginar que não há saída. Eu vejo isso na vida de muitos homens. Eu quero citar um homem chamado William Cowper. Ele nasceu em 1731. O irmão deve saber. Esse homem, aos 6 anos de idade, perdeu a sua mãe. Aos 10, seu pai enviou ele para um internato, onde viveu uma vida horrível, cheia de desapontamentos, rebeldias, enfim. Começou a estudar para o magistrado, só que aos 32 anos, este homem desistiu do sonho de ser um magistrado, exatamente em consequência de uma depressão muito profunda. E essa depressão levou esse homem a tentar suicídio inúmeras vezes. Uma vez ele tentou pular do rio Tâmisa, só que ele foi impedido. Depois, ele ingeriu veneno e foi encontrado e alguém socorreu ele a tempo. Depois ele se atirou sobre uma faca, mas o peso do corpo fez com que a lâmina quebrasse. E ele não morreu, ele não desistiu. Ele tentou se enforcar, chegou a ficar pendurado, alguém foi lá e cortou a corda a tempo. Esse era de Deus mesmo, né? Ele não morreu. E, por último, tomou comprimidos antidepressivos, mas a sua empregada também o salvou. Esse homem, com essa perturbação, essa inquietação mental, beirando quase a loucura, acabou tendo um encontro com Jesus Cristo. Ele entregou-se completamente a Cristo, tá? E sua vida foi transformada. Ele tornou-se um dos maiores compositores de hinos de todos os tempos. Compôs inúmeros hinos, dentre eles Amazing Grace, juntamente com John Newton e tantos outros. Você entende? Como é que Deus pode transformar? Como eu falei, entrar num túnel não significa que tudo está perdido. Houve saídas para tantas pessoas e pode ter saídas para você também. Vou falar de outro homem muito conhecido, Ludwig van Beethoven. E não vou contar a história dele, mas a mais bela sinfonia, talvez, ele compôs quando estava surdo. E o que eu quero dizer é que William Barclay, comentando sobre a limitação física de Beethoven, diz o seguinte: muitos homens trouxeram aos outros uma graça que lhes foi negada. Beethoven, por exemplo, deu ao mundo a música imortal que ele mesmo, surdo, nunca ouviu. Ele nunca ouviu a música. E ele continua dizendo que uma das maravilhas da graça, que tais homens não se tornaram amargos, mas estavam contentes em ser canais de bênção que eles mesmos nunca puderam desfrutar. Queridos, a semelhança de Cowper, de Beethoven, de tantos outros, eu quero dizer de Davi,
Eu quero dizer que Deus, Ele pode transformar os nossos momentos difíceis em benefícios para as nossas vidas e para a vida de outras pessoas, amém? Você crê nisso? Se você passa por um momento difícil, você crê que Deus pode transformar a sua vida e fazê-la num exemplo de vida para abençoar alguém e a si próprio? É dessa maneira que Deus quer que você olhe para um momento possível de dor. Que você pode estar passando por aquela situação, mas ela não é o ponto final. Aquilo é transitório. E Deus, pelo seu poder e pela sua infinita graça, Ele pode transformar aquele infortúnio num momento de bênção para a sua vida e para a vida de tantos outros. Nos momentos difíceis, nós temos uma oportunidade de nos conhecermos melhor. Repare uma coisa, queridos, nesse salmo, o salmista, ele começa a conhecer os seus limites. Eu diria que ele reconhece a sua inescapável necessidade de depender de Deus. Não tem como. Você depende do Senhor. Eu não sei nada sobre você, mas você depende do Senhor. Eu dependo do Senhor. Isso é inescapável. Só que tem momentos da vida que a gente não percebe isso. Somos autossuficientes. Até em termos de fé, né? Tem gente que parece que tem um complexo messiânico, né? Diante da igreja, vive dizendo, sem mim nada podeis fazer. Aí vem a pandemia, né? E diz que Deus não precisa nem da igreja reunida. Desconstrói. É claro que quero deixar clara a importância da igreja reunida, tá? E como nos faz falta. Mas nós precisamos reconhecer os nossos limites e a nossa relação diante de Deus. Mas não são apenas os nossos limites que nós reconhecemos no momento de tristeza, de dor. Nós reconhecemos também as nossas fraquezas. Aliás, temos que reconhecer as nossas fraquezas e os nossos pecados, as nossas motivações. Queridos, eu não sei quantos aqui tiveram a maravilhosa experiência de um dia na vida, não sei, os mais jovens não, mas de entrar num antigo 755, Cascadura Gávea, lotado, sem ar-condicionado, porque isso é coisa de hoje, né? E entrar no túnel dos irmãos, dos anjos, simplesmente engarrafado, e você vai passar 1h30 ali dentro. Né, Paula? Não sei quando... Quem reclama do BRT hoje, sinceramente, quem reclama do BRT não sabe o que é o 755 lotado dentro do túnel. Não tem nem noção disso. Então, no túnel dos irmãos, completamente escuro, sem nenhuma luz lá fora, não era possível enxergar o que havia lá fora. Você só enxergava a pouca luz que havia dentro do ônibus. E acontecia uma coisa interessante ali. Me lembro bem disso, porque você ia passando e na parte em que a janela não estava aberta pelo vidro, sabe quem você via? A sua imagem. Eu fiquei ali 1 hora olhando para mim, conversava comigo, né? Detalhe, em pé, tá? Porque para sentar, tu tinha que pegar em Cascadura. A freguesia ele já estava lotado. Eu quero dizer que ali nós nos deparávamos com a nossa própria imagem refletida naquele grande espelho. Eu vi até que algumas mulheres, né, como sempre diante do espelho, aproveitava para ver se o cabelo estava em ordem, retocar a maquiagem. Era uma oportunidade. E exatamente isso que eu quero falar.
Quando nós estamos num túnel escuro, quando nós passamos por uma dificuldade, é o momento de olhar para nós mesmos. E até de fazer alguns retoques. Não tem jeito. É o momento de olhar para você e ver se a sua vida está em ordem. É o momento de reflexão. De olhar para você e entender o que eu preciso mudar. Como que eu faço? Não é para culpar Deus. Não é para transferir isso para alguém. Naquele momento a responsabilidade é sua. É a sua imagem refletida para você. E é com você que você tem que conversar. É o momento de olhar nos seus olhos, de olhar para aquilo que você sabe, que você é, que você fez. E começar um processo de mudança, um processo de transformação. Queridos, metaforicamente, eu quero dizer que na vida, túnel pode ser um lugar de colocar a vida em ordem. De olhar para dentro de si e ver se há algo errado dentro de si mesmo. Porque é nas contrariedades que percebemos o quanto podemos crescer. Quando admitimos as nossas falhas, entendemos o quanto dependemos de Deus. Nesse texto, nos versos 5 e no verso 11, parece que o salmista repreende a si mesmo. Ele vai dizer, por que está abatida, ó minha alma? Ele começa a conversar com ele mesmo. Deus, Ele quer falar com você. Deus pode falar conosco, mesmo no túnel escuro da depressão. Ele pode transformar os túneis da nossa vida em bênção para nós e para aqueles que nos cercam. Essa é a segunda lição. Mas há uma terceira lição. E a terceira lição, eu quero dizer que há uma luz no fim do túnel. Amém? Eu disse que todos podemos entrar num túnel, ele aparece para todos. Eu disse que o túnel da depressão não é o fim. E agora eu quero dizer para você que existe uma luz no fim do túnel da depressão. Entenda uma coisa. Você já viu um túnel sem saída? Não existe. Só se for uma caverna. Há saídas nos túneis. Queria que você gravasse isso. Não existe túnel sem saída. Ou seja, os túneis nunca são um fim em si mesmo. Existe uma saída. Aliás, sabe qual é a finalidade dos túneis? Transpor montanhas. Transpor obstáculos. Foi para isso que eles foram criados. Os túneis atravessam montanhas e são capazes de nos levar a lugares que jamais imaginávamos. Ou seja, não existem situações difíceis o bastante pelas quais Deus não possa suprir uma saída. Norman Vicente Peale, ele nos conta que fez uma visita à sua filha, num colégio, sua filha Elizabeth, e passando pelo pátio ele viu um relógio de sol, né? Escrito assim: para quem tem visão maior, o fim da sombra é a linha da luz. Achei interessante isso. Ele estava dizendo que o fim da sombra era o início da luz, mas na maioria das vezes nós só conseguimos ver o quê? A sombra. Nós damos mais ênfase a uma sombra que é sempre muito menor do que a luz.
E é isso que eu quero dizer. Existe uma saída, pelo menos 3 saídas eu quero colocar nesse ponto. A primeira saída é que o salmista admite que está deprimido. O verso 6 vai dizer o quê? Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Ele admitiu isso, ele reconheceu isso. Infelizmente, às vezes nós demoramos a admitir que estamos com um problema, seja na família, seja no casamento, seja problemas financeiros, nós não falamos, nós temos vergonhas. Vai admitir que somos fracos, que não somos tão firmes assim na fé, pode parecer qualquer coisa. E o salmista aqui, ele vai dizer que a alma dele estava abatida, estava sofrendo. Queridos, ignorar, negar, racionalizar um estado depressivo, um estado de tristeza, é isso que faz que alguém chegue ao suicídio. Quantas pessoas são encontradas mortas e depois a família, a esposa, pessoas próximas vão descobrir o quê? É uma dívida, é algo que ninguém imaginava que foi escondido durante tanto tempo e poderia ter outra solução. Primeiro passo para sair da crise, para acessar a luz no fim do túnel, é admitir. Segundo, ele questiona os seus pensamentos. Vou repetir, ele dizia, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Apesar dessa sua franqueza diante de Deus, percebe que ele está repreendendo, ele está questionando, ele não está aceitando aquilo de certo modo. Não está desdenhando, não é desdenhar daquele momento. Mas ele quer, ele mesmo, sair daquela situação. É como se dissesse, ei, peraí, por que eu estou encurvado aqui? Ou seja, nós precisamos reagir. Qualquer pessoa que esteja passando por uma situação semelhante tem o direito, sim, de sentir os efeitos naturais do sofrimento, mas é preciso compreender que não precisamos e não podemos ficar curvados e prostrados, aceitar de maneira complacente aquilo que estamos passando. Há recurso. Busque pessoas, busque ajuda profissional. E o terceiro passo, reparem que ele confia no Senhor e, como eu falei, está disposto a agir. O verso 11, lá no final, ele vai dizer, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. Como eu falei, depressão não é falta de fé, mas eu quero que você entenda uma coisa, a fé pode ajudar, amém? Depressão não é falta de fé, mas a fé é um passo, porque eu creio no poder de Deus, é um passo importante para você sair de um momento como esse. Só que fé não é passividade, fé é atitude, fé é agir. Porque às vezes nós cristãos enfatizamos demais aquilo que Deus deveria ou pode fazer por nós e esquecemos aquilo que nós podemos fazer. Esquecemos daquilo que cabe a cada um de nós. Fé é atitude, sabe por quê? Porque Deus nos equipou. Ele nos fez, Ele nos equipou com um mecanismo de defesa, de reação, de autoajuda. Ele colocou isso em nós. Ele colocou um instinto de preservação, ou seja, você pode reagir. Nós não somos robôs de Deus. Ele não nos fez com essa finalidade. Ele espera de você, espera de mim, espera de nós, em muitas situações, sim, uma resposta racional, uma cooperação com aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. A nossa dependência não vai nos isentar da nossa parte. Imagina, se você tem um barco à vela. Um barco à vela, ele é totalmente dependente do vento, não é? Imagine se você pensa assim, eu tenho um barco à vela, eu sou dependente do vento e eu não vou içar as velas, porque eu sou totalmente dependente do vento. Você não vai chegar a lugar nenhum.
Mas se você eriçar as velas, fizer a sua parte, você vai continuar sendo totalmente dependente do vento. Mas você vai começar a andar em alguma direção. Talvez seja isso que falte na vida de muita gente. Entender que depender de Deus não nos isenta de tomar atitude e fazer a nossa parte. Portanto, creia no poder de Deus e haja. Quando Jesus curava as pessoas, ele dizia: levanta e anda. Isso é fé. Por isso, eu posso ir ao médico e ter fé. Eu posso ir ao psicólogo e ter fé. Eu posso pedir ajuda a alguém e ter fé. Eu posso fazer essas coisas. E é isso que o salmista reconhece aqui. Entenda uma coisa, igreja, nós não podemos cair no humanismo que percebe o homem como tem todo o poder de se safar sozinho dos problemas, porque isso não é verdade. Mas existe em nós uma força colocada pelo próprio Deus. E com essa força nós somos capazes de vencer, sim, sentimentos negativos, pensamentos negativos. E permitir que Deus nos ajude a vencer problemas externos que porventura nos assalte. Eu quero concluir a minha palavra dizendo que essas são apenas algumas atitudes que nós podemos tomar, não somente para passarmos por túneis escuros, tá? Mas para sairmos, porque sempre há uma luz no final do túnel. Jesus não disse somente no mundo tereis aflições, ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de esperança que eu quero colocar no coração da igreja desta manhã, para tratar desse assunto. À noite estarei também na mensagem, falando exatamente dessa atitude, como devemos reagir diante de um trauma. Como devemos reagir? Vou usar um exemplo de Jacó e um exemplo de Davi para essa reação. E a minha palavra nesta manhã é que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e nos ajude a passar, a atravessar os túneis aflitivos da vida, em busca da luz, que sempre há no final de cada um deles. E hoje, essa luz, no fim do túnel, se chama Jesus Cristo. Amém? Se você que está aqui presente, se você que está nos assistindo, quer alcançar essa luz no final do túnel, eu quero dizer que essa luz é Jesus. Entregue hoje a sua vida, o seu sofrimento nas mãos de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigado, pastor Wellington. Se você... hoje eu estou terrível. Se você gostou da mensagem, conhece alguém que precise de uma palavra como essa, compartilhe essa programação foi gravada, e volte a sintonizar no canal da igreja para ouvir o pastor Wellington às 18h30, às 17 horas, o culto infantil. Achou, pastor, irmão? Eu vou cantar mais um hino de acordo com a mensagem. Se tens lutas, problemas, se tens lutas, problemas e triste é o andar,
se o fardo é pesado de carregar, alguém que espera e pronto está, Jesus Cristo, Ele quer ajudar. É o Senhor Deus do tempo, do espaço, do sol. É o Senhor da bonança, conforto na dor. O Senhor Deus do céu, montanhas e mar. Criador, Deus da música, amigo das crianças, que em todos quer Ele reinar. Deus mandou seu Filho para dar salvação ao mundo perdido, precisando perdão. Se aceitas a Cristo em teu coração, vida eterna será galardão. É o Senhor Deus do tempo, do espaço, do sol. É o Senhor da bonança, conforto na dor. O Senhor Deus do vento, montanhas e mar. Criador, Deus da música, amigo das crianças, que em todo quer Ele reinar. Obrigado, Moisés, pela participação do culto desta manhã. A toda a equipe, que trabalhou aí para a transmissão desse culto. E estejamos novamente reunidos às 18h30, cada um do seu lar, no seu cantinho, mas novamente ouvindo o pastor Hélio. Muito obrigado, pastor, pela mensagem desta manhã. Pai querido, nós te agradecemos o privilégio deste encontro, a alegria, Pai, de estarmos na tua casa, reunidos para a adoração ao teu nome. Te agradecemos, ó Pai, a tua palavra lida e explicada pelo teu servo, com base no Salmo 42. Te agradecemos, ó Pai, porque experiências no passado tão longínquo podem abençoar as nossas vidas hoje. Continue, ó Pai, conduzindo-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde a todos. Não se esqueça de cumprimentar com o cotovelo.